Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei, para a gente saber o andamento dos nossos estudos aqui no canal. E partilhe à vontade. Partilhe com um grupo de família, grupo catequético, grupo de estudo bíblico. Faça com que este nosso empreendimento de informação, de instrução sobre a Sagrada Escritura chegue a cada vez mais pessoas, tá? Muito obrigado a vocês que estão colaborando com o nosso canal, e eu digo assim, os colaboradores que fazem isso via Pix, via chave Pix, através dos... aqui nos comentários do vídeo você vai encontrar o material da aula, material com texto, com bibliografia e tudo mais. Então eu quero agradecer a todos aqueles que colaboram com o nosso canal, né, que vem fazendo isso já há um bom tempo, de maneira formal, de maneira anônima. Muito obrigado a todos vocês. Então, seguimos com o nosso texto. Estamos na 10ª lição do estudo do Êxodo. Nós estamos dentro do Êxodo 3 do capítulo 3 ao capítulo 6, nós estamos entendendo Moisés. Ou seja, nós temos visto a primeira fase, a segunda fase na casa de Jetro, seu irmão, e agora nós estamos vendo ele de volta para o Egito e desempenhando a sua missão. Então nós estamos entre Êxodo 3 e 6. Hoje nós vamos ver, de fato, o início desta missão. Como é que ela começou? Como é que ela se estruturou? Né? Então, bom, dentro dessa sequência nós vamos perceber uma coisa. A missão de Moisés no Egito, ela se deu através de um confronto. Aparentemente, o plano de Moisés estava extremamente bem sucedido, mas pouco a pouco nós vamos perceber que o anúncio de Moisés ele não produziu um fruto bom. Por quê? Por quê? E aqui é a primeira chave de leitura do texto. O que é que o autor bíblico quer dizer com isso? Por mais bom que seja um profeta, por mais bom que seja um libertador, por mais bom que seja um líder do povo, ele vai sofrer exatamente isso que Moisés sofreu hoje, que são os apelos da própria sociedade. A sociedade ela tem vida própria. A sociedade, não importa se é uma sociedade ascendente ou uma sociedade decadente, ela tem a sua vida própria. Então, situações de libertação que são apresentadas dentro da sociedade, ela não obrigatoriamente tem garantido seu sucesso. Muitas sociedades que tiveram um libertador, tiveram alguém que abriu os olhos das pessoas e propôs uma mudança, propôs uma libertação, nem sempre essa pessoa se deu bem. Nem sempre a história mostra. E o texto bíblico ele vai apontar exatamente para isso. Ou seja, você ter um bom propósito, você ter um bom discurso, você ter bons projetos, não garante o seu sucesso enquanto líder, enquanto liderança. Seja ela política, seja ela econômica, seja ela profissional, né? Um líder pode ter muitas boas ideias dentro do ambiente de trabalho e não conseguir cativar, de um lado, os seus patrões, do outro lado, os seus companheiros de trabalho. Por quê? Porque nem sempre as pessoas se sentem confortáveis com uma coisa muito simples: mudança. O que gera verdadeiramente as grandes barreiras de transformação na vida das pessoas não são investimento, não são... é mudança. É simplesmente deixar um ponto A para ir para um ponto B. Porque o ponto A já é conhecido, com todas as dores, mazelas, sofrimento, é conhecido. O desconhecido é o monstro que combate silenciosamente na esperança das pessoas, nas convicções das pessoas. Então, quando nós olhamos para a missão de Moisés, os senhores vão perceber que por detrás disso existe uma grande narrativa do autor bíblico querendo que nós reflitamos exatamente sobre isso. Como é que uma ideia, por mais boa que seja,
por mais transformadora que seja, por mais potente que seja, não consegue sucesso dentro das sociedades. Isso vocês podem aplicar desde Moisés até hoje. Até alguém que chegou para o seu patrão e disse: olha, se nós fizermos isso, nós vamos triplicar as nossas vendas. Não, isso é muito complicado, isso é muito perigoso. A primeira palavra, perigoso. A palavra perigoso, ela traz por trás dela toda uma ênfase de mudanças, ou seja, o perigo, na verdade, ele não existe de fato, mas ele se concretiza através do quê? Da não compreensão dos limites daquilo que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que falar com o fornecedor, eu vou ter que falar com as minhas equipes, eu vou ter que formar minhas lideranças, eu vou ter que organizar. Isso é muito... Então, não importa, isso sempre vai existir. Então, esse ponto que vai ser apresentado no capítulo de hoje, é um capítulo que, por mais que ele seja a história religiosa de um povo, ele tem por detrás de si algo muito humano, muito social, muito sociológico, muito antropológico para a gente entender. Enganam-se aquelas pessoas que acham que a Bíblia só fala de Deus ou só fala das pessoas que têm fé. Não, a Bíblia fala do homem. O homem, eu sempre digo, o maior profeta do Antigo Testamento é o povo de Israel. E o povo de Israel mostra como vivem os povos no mundo, crentes ou descrentes em Yahvé. Então, o texto bíblico serve para instruir a mente das pessoas a se portarem diante de situações que elas não sabiam que era daquele jeito. Então, a reflexão do texto do livro do Êxodo, neste capítulo de 3 a 6, vai mostrar pelo que passa toda e qualquer pessoa, vocacionada ou não por Deus, diante da mudança, da transformação. Bom, a passagem literária que nós vamos considerar hoje, ela é extraída de Êxodo 4, 27, 6:1. E aqui abraça, digamos assim, neste momento nós não vemos incluída a menção do nome de Deus. É como se Moisés tivesse se lançado aquele projeto apenas com as ferramentas que Deus lhe deu. Somente em Êxodo 4, 27, o relato apresenta a ação de Deus, ou seja, até aqui Moisés se lança na missão só com as ferramentas que lhe foram dadas. O bloco central desse texto, ele apresenta a ação dos homens. O início, nós temos a intervenção de Yahvé em relação a Arão, e que é lembrado aqui, o Senhor disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi, encontrando seu irmão na montanha de Deus, e beijou-o. Dessa forma, Arão também agora como chamado, é um vocacionado a falar em nome de Deus. Êxodo 4, 14, 16 vai dizer isso. Então o Senhor, ele irrita-se com Moisés e fala para Moisés: não tens Arão, teu irmão, o levita. Eu sei que ele fala bem. Ele justamente em que ele que vem ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o teu coração. Tu lhe falarás, lhe porás palavras na boca. Quando falares, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei e mostrarei o que tereis que fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu te servirá de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. É um texto do livro do Êxodo, Êxodo 4,16. Está dizendo isso. Então, qual é a lógica aqui? A lógica que está por detrás aqui é que Moisés foi tomado a missão de Moisés, ela é tão profunda, que Deus doa totalmente os atributos dele a Moisés. Moisés é quem fala, quem pensa, quem decide. É Arão que fala com o povo. Então podemos dizer que Arão é o profeta de Moisés. E Moisés é aquele que fala com Deus. Então, Moisés se coloca aqui como uma ponte entre Arão e Deus.
ele recebe uma missão, ou seja, Arão recebe uma missão e o primeiro passo dessa missão é falar com o povo. É falar com o povo. Êxodo 4, 27 e 28. O Senhor disse a Arão, vai ao encontro de Moisés. Então, vai ao encontro daquele que vai falar. Moisés encontrou-lhe contou tudo que tinha dito o Senhor ao enviá-lo, todos os prodígios que tinha ordenado para fazer. Somente no final dessa história é que nós vamos entender uma coisa muito, muito interessante. Deus, ele constrói aqui uma relação muito íntima com Moisés. Tão íntima que muitas coisas que Deus falará a Moisés não são transmitidas a Arão. Moisés é como um filtro da vontade de Deus. Esse filtro da vontade de Deus repercute no povo através de Arão. Então, aqui nós vemos que a presença de Deus ela é substituída pela presença de Moisés. Êxodo 6:1. O Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará da terra. Ou seja, Deus não quer agir contra o povo. Deus está usando Moisés como fonte de ação. Por quê? Porque Moisés, ele saberá pesar essa mão. Então, entre esses dois extremos, se realiza a obra do homem. O início da missão de Moisés e Arão é marcada por aquilo que é muito próprio da caminhada, aquilo que eu disse, da caminhada dos libertadores, dos transformadores, dos formadores de opinião. Fracasso. Então a história ela é dividida em dois momentos essenciais. Os anciãos de Israel aceitam o plano de Deus, como lemos em Êxodo 4, 29 e 31. Moisés e Arão continuaram seu caminho, reunindo todos os anciãos de Israel, e Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. Olha como Moisés é o filtro. E este fez os prodígios na presença do povo. O povo acreditou. E tendo ouvido o Senhor vier a visitar os filhos de Israel, e que vira a sua aflição, inclinaram-se e prostraram. E eles se prostraram onde? Diante de quem? Diante de Deus? Não, diante da presença de Deus. Presença de Deus em quem? Em Moisés. Em Moisés. Então aqui, se nós trocássemos Moisés, presença de Deus, por verdade, nós vamos entender uma coisa que também é muito importante para a vida. Diante da verdade, diante dos fatos, todos se reconhecem, todos inclinam-se e prostram-se. Ou seja, uma coisa é Moisés ter dito. Não, ele não disse ninguém, quem falou foi Arão. Outra coisa é ele ter dito que Moisés faria e Moisés não ter feito. Moisés fez. Então, diante de palavras, nós podemos ter restrições, mas diante de fato, não. Não. Então, Moisés e Arão, eles falam com o faraó. Primeiro falam com o povo aceita. Depois eles falam com o faraó. E aí nós vamos ver que em Êxodo 5, 1, 5, nós vamos ter outra atitude. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e disseram-lhe: assim fala o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me faça uma festa no deserto, me louve no deserto. O faraó respondeu: quem é esse Senhor? Para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel. Não conheço o Senhor. Não deixarei partir Israel. Ou seja, o povo de Deus conhece o Senhor e quer obedecê-lo. O faraó desconhece e não vai obedecê-lo. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos apareceu e deixa-nos ir para o deserto. Há 3 dias de caminho para oferecer sacrifício ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. E o rei do Egito disse-lhes, Moisés e Arão: por que quereis desviar o povo do trabalho? Ide às vossas ocupações. Vão arranjar o que fazer. E ajuntou: o povo é atualmente numeroso, e vós o farias interromper os trabalhos. Então, uma dica do autor bíblico. Uma dica do autor bíblico. Ninguém que tenha pessoas a seu serviço ou quer abrir mão deles.
Não importa se ele acha justo ou injusto o que essas pessoas vão fazer. Não importa se é direito ou não é direito delas. O que conta no final é, de fato, o que elas estão fazendo e o lucro que elas estão dando. O faraó deixa bem claro isso. Vão achar o que fazer vocês também. Eles já têm o que fazer. Eles não vão deixar de produzir o que eles estão produzindo só porque vocês estão dizendo que eles têm direito a ir ofertar o Senhor. Tudo isso que vocês estão dizendo não me toca, porque eu não tenho prejuízo com eles. Eu vou ter prejuízo se eles forem. Então, o faraó, ele reagiu negativamente, e aí que entra a história. Ele oprimiu muito mais os israelitas. E aqui nós começamos a ver aquilo que eu falei no início da aula de hoje. São as ferramentas daqueles que trabalham contra a libertação do homem. São as ferramentas de toda e qualquer sociedade que escraviza, que lucra com o trabalho, com o sofrimento do outro. Quando o outro se rebela, o que ele faz é aumentar o sofrimento, não é diminuí-lo. Então, esta equivalência, essa equiparação, o que pensam muitas vezes, o que fazem muitas vezes grupos que tentam libertar esse ou aquele, é entender um pouco isso. Se você não tiver, de fato, meios para libertar, para transformar, não mexa com isso. Por quê? Porque é próprio das sociedades onde que lhes são tolhidas liberdade e outras coisas, se rebelaram. Olha o que o faraó vai fazer contra o povo. Não contra Arão, nem contra Moisés. Porque ele vai fazer contra o povo. Porque se alguém for fazer alguma coisa, será o povo contra Arão e contra Moisés. Essa é a lógica. Êxodo 5, 6, 14. Naqueles dias o faraó deu a seus inspetores e vigias a seguinte ordem: não fornecereis mais, como antes, a palha ao povo, para fazer tesouros. Eles mesmos vão procurar. Exigir a mesma quantidade. Queremos ir oferecer sacrifício ao Senhor, então está sobrando tempo. Que sejam sobrecarregados de trabalhos, não deem ouvidos às mentiras que eles escondem. O faraó manda-vos dizer que não vos fornecerá palhas. Então, dentro de qualquer sociedade, você tem aqueles que mandam, os donos, e você tem uma classe intermediária. E aí, nós temos o chão de fábrica. O faraó, essa relação ela é muito própria dentro do livro do Êxodo. Está mostrando uma relação que existe em toda e qualquer sociedade de produção. Aquele que é dono, aquele que trabalha mandando e aquele que faz. E aí esse cobra desse e esse impõe a esses. Então essa é uma lógica que afasta quem de fato causa a opressão daquele que é oprimido. Existe um estágio nesse. As sociedades elas se organizam dessa maneira. Isso é como que um colete à prova de balas do dono da empresa, né? Ou ser, nós temos situações espúrias na sociedade. Vou dar um exemplo aqui. Tráfico de drogas. Você nunca vai saber quem de fato é quem lucra com tudo isso. Você vai saber quem vende lá, que leva tiro da polícia, que a polícia corre atrás. Você tem um grupo ali no meio que ninguém nem toca. Você tem aqueles e você tem aqueles que ninguém sabe que existem, que são de fato quem ganha dinheiro. Então, essa é uma estrutura que o texto deixa muito bem claro. O faraó está lá, ele é intocável, ele se coloca como Deus. No meio nós temos o braço do faraó, que são aqueles que mandam em nome do faraó, e aqui embaixo quem trabalha. Então, o texto que nós acabamos de ler, que é de Êxodo 5, 6, 14, vai mostrar muito bem essa organização, os tais inspetores que eram egípcios, não, eram pessoas do povo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos assentamentos que a sociedade nazista usou para oprimir o povo judeu,
nós tínhamos, quem aplicava as regras lá dentro não eram os soldados alemães, não, eram os digamos, a polícia que era. Por quê? Para manter uma distância segura das revoltas. Se eu tivesse que punir alguém, eu ia punir. Durante o Império Romano existia o dízimo, os dízimos. O Império Romano foi crescendo e ele buscava 100 homens dessa tribo, 100 homens daquela outra tribo, tribos que mantiveram o seu status social, ou seja, mantendo suas lideranças, as suas comunidades e tudo mais, mas eram obrigados a mandar soldados para trabalharem dentro do exército romano. Olha que coisa, que coisa terrível isso. Quando acontecia uma revolta nessas pequenas comunidades, nessas pequenas tribos, o que o Império Romano fazia? O chamado dízimo. Ele pegava a 10ª parte do exército que tinha vindo daquela comunidade. Então, 100 homens. Ele pegava 10 homens daqueles 100, decapitava, colocava numa caixinha e mandava entregar naquela comunidade. Assim eram suplantadas todas e quaisquer revoltas nessas pequenas províncias. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham família, aquelas pessoas elas vinham perdendo. E assim o exército não era enviado para dizimar, porque isso tinha gastos, isso tinha tempo, isso tinha um punhado de outras coisas. Então a Pax Romana era feita desta maneira. Exatamente a ferramenta que o faraó está usando agora. Tá bom, eles estão com tempo para querer ir para o deserto, 3 dias de caminhada para louvar o Senhor Deus, que eu não sei quem é. Tá bom, está sobrando tempo, então tira a palha deles. Eles vão ter mais o que fazer. Então, o autor bíblico vai apontar, vai mostrar que este é o caminho de todo governo opressor. Ou seja, Moisés, ele está enfrentando uma ferramenta que é própria das sociedades. Toda e qualquer sociedade. Ou seja, o que o faraó tendia com essa ideia? Causar um afastamento de quem trabalhava, com quem coordenava os trabalhos, com aqueles que estavam prometendo uma transformação. Ah, mas por que o faraó não vai mais dar palha para nós? Porque um tal de Moisés, um tal de Arão chegaram aí dizendo que vocês têm que ir para... Mas gente, nós estava aqui, estava tão bom. Lembrem-se das cebolas do Egito. No período da caminhada do povo de Israel, que saudade das cebolas do Egito. Né? Porque elas eram dadas. Né? Elas vinham, ou seja, é o mínimo do mínimo, mas quando eu não tenho o mínimo do mínimo, eu sinto saudade do mínimo. Moisés, diante disso, ele fica confuso. Mas é isso mesmo? A libertação é isso? A libertação, ela vai se dar em função deste sofrimento? Moisés, então, ele pede para Deus um significado da sua missão. Moisés, ele voltou-se para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Moisés também, ele questiona da mesma maneira que o povo questiona os mandatários questionam Moisés questiona Deus. Poxa, esse povo, por que ele tem que sofrer mais do que ele já estava sofrendo? Desde que eu fui falar com o faraó em vosso nome, ele maltrata o povo e vós não livraste de maneira alguma. Pior, eles estão sendo mais sobrecarregados de trabalhos. E é neste ponto que tudo parece, dentro da missão, estar acabado. Pelo menos tudo aquilo que Moisés entendia como mudança. Né? E aqui existe algo em Moisés e algo com a relação dos apóstolos com Cristo muito interessante. Nem sempre, a gente estuda muito isso na cristologia, nem sempre os autores bíblicos, e aqui falo dos evangelistas e dos autores do Novo Testamento, compreendem profundamente o que é que de fato representa aquela atitude. O faraó, ele
sabe como dominar essa situação. Mas Moisés ainda não experimentou uma situação em que ele sabe que aquilo que ele está fazendo é bom, mas sabe que a repercussão do que ele fez de bom, ou seja, pedir a libertação do povo, pedir um pouco mais de liberdade, é bom, mas a repercussão daquilo na vida das pessoas não é boa. Né? E aí nós entendemos que o texto está mostrando exatamente isso. Moisés está mostrando para o povo que Deus é antagônico em relação ao faraó. O faraó busca escravizar, o faraó busca oprimir e Deus busca libertar. O faraó faz o que ele sabe fazer, oprimir. Deus fará aquilo que é próprio, libertar. Mas isso tudo tem um caminho, isso tudo tem uma maneira de entender. Moisés e Arão, eles voltam ao Egito, dirigem-se aos anciãos de Israel, comunicam esta revelação que foi feita por Deus e apresentam o mandamento de Deus, que deve ser prontamente aceito e executado. E novamente, isso é muito interessante. O povo acreditou. E aqui nós temos algo. O povo é sedento de transformação. O povo é sedento de esperança. E ele sempre vai se abrir às esperanças. Talvez mesmo não sabendo no que repercuta essa esperança ou essa adesão. O povo acreditou, diz Êxodo 4:31. O povo acreditou. E tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira a sua aflição, inclinaram-se e prostraram. Isso nós dissemos, eles estão abertos a essa libertação. Mas o sucesso, ou seja, alguém que fala isso, que pede isso, gera consequências. Êxodo 5:1. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó. Assim fala o Senhor Deus, deixa meu povo partir. Esse primeiro período é seguido de uma resposta altamente significativa. O faraó faz objeção a isso. O faraó age para minar as forças dessa transformação. Então, nessa primeira resposta, nós vamos entender que o faraó não conhece Deus. O faraó não está interessado em Deus, não está interessado nesta caminhada, em ouvir. Ele está desobediente, descontente. Existe um texto rabínico, um texto midrástico, relacionado a esse episódio que diz que o faraó foi procurar todos os arquivos do seu reino para ver se podia encontrar o nome de Yahvé. Eu sou aquele que sou. E finalmente disse: sinto muito, mas na minha história, na história do meu povo, aqui nos meus escritos, não tem nada. E Moisés responde: é natural, porque os vossos arquivos são o cemitério dos deuses. O nosso Deus é o Deus único e ele está vivo. Então, o faraó, por via de dúvidas, ele foi pesquisar quem era esse Deus. Se ele já tinha ganhado alguma batalha contra os egípcios e coisa e tal. E não achou nada. E aí, a resposta de Moisés ela é muito interessante. É natural, porque os vossos arquivos são um cemitério de deuses. Lá nos arquivos do Egito, só constavam os nomes dos deuses que foram vencidos pelo faraó. Que foram vencidos, mas o nosso Deus, por outro lado, é o único vivo. Ou seja, ele diz com todas as palavras ao faraó: você procura entre deuses mortos um Deus que está vivo e ele não consta do rol dos mortos. É o único que vive. Esse Midrash, ele tenta de uma forma narrativa a exegese da passagem bíblica. Eu não conheço Yahvé. Por quê? Porque o Egito é a terra dos mortos e Yahvé não vive entre os mortos. O faraó, ele está substituindo o papel de Deus. E quando ele vai buscar nos escritos, ele busca o nome dos deuses que tinham sido vencidos. Deuses. Lembra aquela relação dos povos antigos, né? Cada povo tinha seu Deus, e cada vez que um povo perdia, o Deus morria. E como o Egito tinha se tornado uma grande potência, os deuses, as nações que ele procurava, os nomes dos deuses, elas sempre tinham sido derrocadas, vencidas pelo Egito. E aí a resposta de Moisés ela é muito interessante.
Você procura nos escritos entre os deuses mortos. O nosso Deus está vivo. E aí, a primeira missão, que era movimentar o coração do faraó, ela falha. E o faraó age com aquilo que ele tem. Ele age nas estruturas. Ele mexe com as estruturas. Ele faz com que as pessoas percam. E aqui um grande ensinamento do texto bíblico, né? A sociedade ela é movida por atritos, por atrição. Qualquer sociedade. E os lideranças geralmente eles sabem mexer com o povo. Eles sabem como fazer o controle social. Não é um texto de sociologia, claro, mas aqui nós temos algo aplicado às ferramentas de controle social. E uma das ferramentas de controle social é o sofrimento, é a opressão, é a fome, é a perda da liberdade, é o aumento das cobranças. Então nós vemos que a missão de Moisés, ela passa por uma transformação, porque a maneira de agir a partir de agora, ela será diferente. O resultado que foi positivo, ou seja, ele conseguiu falar com o faraó, se transformou num fracasso. O faraó deu espaço a ele, quis ouvi-lo apenas para entender o que é que ele estava fazendo. O que é que ele estava se propondo. Então aqui nós temos uma história agitada. Deus, ele se apresenta essa história assim. O desenvolvimento da ação de Deus, melhor dizendo, é caracterizada por uma psicologia dos personagens. E aqui nós temos que ter uma atenção. Deus envia Moisés. Moisés fala com Israel. Israel aceita Deus. Então, eles falam com o faraó. Não só Moisés, mas o povo. O faraó não aceita. Ordena que as lideranças, os torturadores, oprimam Israel. Os torturadores, eles cumprem a ordem do faraó, mesmo contra o seu próprio povo. Israel protesta contra Moisés. Então, no final, Moisés não pode fazer nada além de reclamar com Deus. Mas para onde que eu vou? Como é que eu faço agora? Porque agora eu disse o que eu vou fazer, então não existe nenhuma outra possibilidade. Então toda a narrativa que nós vimos até agora tem um duplo processo. O padrão descendente, quando Deus fala, a ação de Deus em relação ao faraó. E aí nós vemos dentro do texto uma outra situação, que é o padrão ascendente. O faraó fazendo nas pessoas algo para ofender a Deus. E essa intervenção da ação, essa intervenção de Deus, ela, num primeiro momento, só piora as coisas. Porque os israelitas têm que fazer a mesma quantidade de serviço com menos tijolos, com menos palha. Os líderes judeus que administram os trabalhos se voltam contra Moisés e Arão. E aqui nós temos uma situação de divisão. É como se o faraó conseguisse dizer para todas as pessoas de fato quem elas são. Isso é algo muito interessante nas sociedades também, porque isso é uma coisa que se repete na história da humanidade. De fato, tem uma frase que diz assim: dê poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é. Na verdade, aqui nós temos isso. Quando alguém que está num cargo, tem o seu cargo colocado em risco, ele faz tudo para se manter. Não importa se é seu irmão de fé, não importa se ele caminha contigo, não, ele vai fazer para manter o seu status. Então, o texto bíblico está dizendo exatamente isso. As pessoas, diante de uma grande mudança social, diante de uma grande mudança de vida, elas manifestam aquilo que elas são. Elas manifestam a sua opinião através do quê? De atitudes concretas para manter o seu status. Os líderes dos judeus, eles administravam os trabalhos. E eles se voltaram contra Moisés porque Moisés colocou o trabalho deles, colocou o status quo deles em risco. Então, a sociedade,
segundo o pensamento, ela não muda de cima para baixo. Ela muda de baixo para cima. Mais uma vez, Moisés ele se encontra dentro de uma situação de rejeição. O povo, seu povo, pensa que ele veio para arruiná-los. A situação em que Moisés se encontra, ela é séria, ela é problemática. Mas a situação do povo, como um todo, ela é um problema real. Então, o povo vive oprimido, mas ele está anestesiado por essa opressão. O povo vive sem liberdade, mas está anestesiado pela sua opressão. E aí ele reclama de uma pessoa que vem dizer que isso está errado. É essa a lógica. E é por isso que todo o capítulo está cheio de perguntas. Perguntas do tipo, por quê? O faraó começou a perguntar, o faraó respondeu, quem é esse senhor para que eu lhe deva obedecer? Deixando partir Israel. Não conheço o Senhor. Não deixarei partir Israel. Êxodo 5:4. O rei do Egito disse a Moisés, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Vão achar o que fazer. Ide às vossas ocupações. Diante do fracasso dos trabalhadores israelitas, os superintendentes exigem, açoitando até os vigias dos israelitas que os inspetores do faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes, por que não terminastes ontem e hoje como antes? O que vos havia fixado de fazer tijolos? Por que vocês não estão trabalhando do jeito que vocês trabalhavam antes? Por quê? Em resposta a essa situação, esses inspetores se voltam para o faraó. Os vigias israelitas foram queixar-se. Por quê? Por quê procedestes desse modo com teus servos? O que nós te fizemos? Nós sempre fomos fiéis. Nós sempre te obedecemos. E o povo de Israel, ele experimenta a intervenção de Moisés num agravamento da situação. O grave problema que se coloca, quem está no comando? O faraó ou Deus? E aí, o faraó tenta mostrar, quem manda aqui sou eu. Eu vou lá saber quem é esse Yahvé. E o faraó age para esmagar, para mostrar que ele tem poder. Os israelitas, eles sentem um peso. O peso que é o cansaço. Ou seja, eles vinham trabalhando, eles vinham sendo oprimidos, eles vinham sendo escravizados, mas isso não lhes era pesado. Por quê? Porque lhes davam cebola, porque tinham comida, porque tinham água, porque... Mas agora, eles não se dão conta de que não mudou nada, eles continuam escravos, só que agora eles sentem mais. Eles sentem mais, porque agora eles também sentem o chicote daqueles que estão mandando. Açoitaram até os vigias dos israelitas, que os inspetores dos faraó tinham estabelecido sobre eles. Esses vigias são aquelas pessoas que, como disse, o faraó está aqui, o povo está aqui, e essas pessoas elas estão aqui. Essas pessoas aqui elas não sofrem desde que elas façam essas aqui trabalharem. Mas quando esse aqui, que é o que manda, que mostrou que tinha poder, ele fez com que esses aqui também sofressem, aí eles são pesados sobre aqueles. Por quê? Porque eles começam a sofrer. Então, o texto bíblico, o autor bíblico, ele está mostrando que qualquer sociedade, ela só não muda quando existir uma fatia dessa sociedade que não sofre. Essa fatia, ela mantém o que está aqui sob os pés, quem está de fato no chão da fábrica, trabalhando sobre grande peso. Mas ele tem o que comer, ele tem um lugarzinho para se esconder ali. Ele não tem o que é essa status dessa aqui, e ele não tem as benesses daquele que está no topo. Mas ele tem um mínimo. Ele vive do mínimo. Agora, quando esse mínimo não é nada diante do sofrimento, então a revolução começa a acontecer. Eles acreditavam que o que Moisés fez estava arruinando eles. Não. Moisés simplesmente fez com que eles percebessem o que eles estavam sofrendo o tempo todo, há muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto de uma transformação. Você fazer com que as pessoas percebam o que está de fato acontecendo. Que as pessoas entendam que não é de migalhas que se vive.
Não é porque eu tenho palha para fazer tijolo o dia inteiro para fazer uma construção para o faraó de graça, sem nada, sem salário, sem nada, que eu sou alguém. Na verdade, a mesma coisa tinha sido ouvida muito tempo antes por Moisés. Quando Moisés defende um dos seus irmãos e mata um egípcio, alguém disse: quem te colocou como nosso líder? Quem te colocou com ascendência sobre nós? Moisés, ele fala apenas, e não fala por si mesmo. A força de Moisés é a palavra de Deus. Então, é Moisés que está perguntando ao povo: é isso que vocês têm como vida? É isso que vocês têm como bênção? É isso que vocês querem para os seus filhos, para os seus netos? É esse o fim da história do povo escolhido por Deus? Essa, de fato, é uma pergunta que quem faz na sociedade? As pessoas que tentam mudar ela. Mas não as pessoas que estão trabalhando todos os dias, que estão ali. Vai, vem. A pessoa que faz as suas coisas e faz como que num crescente, ela não para pensar isso. Por quê? A grande frase do faraó: vocês não têm o que fazer? Vão fazer o que vocês têm que fazer. Tá tudo certo. Ou seja, o trabalho ou a opressão, ele tem que ser entendido de uma maneira muito mais abrangente, muito mais profunda, porque o povo de Israel trabalhava sem propósito, só porque estava sendo mandado, porque tinha meios para se manter vivo. A pergunta angustiada do homem que já não entende o sentido do que está fazendo. E Moisés vem para quebrar isso. Quando o sofrimento ele passa do limite, o povo se questiona: peraí, não é que nós estamos sofrendo agora, nós sempre sofremos. O fato é que agora nós estamos sofrendo mais. Deus tinha dito para libertar. E em vez disso, Moisés está dizendo como eles os reduziram. Como os reduziram? Pioramos a situação deste povo? Deus, você não veio para libertar? Mas ele não entende aquilo que eu falei antes. Muitas vezes a pessoa que entende o que tem que ser mudado, ela não entende que para que as pessoas cheguem no mesmo ponto de reflexão dela, muita coisa tem que mudar. Moisés, que viveu como filho do faraó, ele olhava para aquele povo sofrendo e via que aquilo era injusto. Mas quem viveu aquela vida não via o tamanho dessa injustiça. Por isso que eu sempre falo, o conhecimento ele nos coloca num lugar que a gente pode ver muitas vezes a nossa situação de vida com outro olhar. O que o texto bíblico está mostrando aqui é exatamente isso. Moisés, ele viveu como judeu, viveu como estrangeiro e agora ele volta para mostrar que existem novas possibilidades de vida. O judeu que se torna egípcio, que se torna estrangeiro. O estrangeiro que volta para uma terra estrangeira e que agora vai mostrar ao seu povo que existe algo para além disso. Então, Moisés, ele também não compreende isso. Como muitas pessoas não compreendem as ferramentas de mudança da sociedade. Moisés acusa Deus de não ser fiel com sua palavra. Caros alunos, se nós prestarmos atenção em algo que possa passar despercebido, todo tipo de embate entre o poder dominante sempre será usada essa receita de bolo. Diante de qualquer reivindicação, vai haver o aumento da cobrança sobre as lideranças, diminuição dos privilégios, aumento do peso moral sobre aqueles que são dissidentes, que foi o que aconteceu com Moisés. E isto é uma constatação histórica que nós vemos repetir paulatinamente na história, em todas as épocas da história. Este é a grande chave de leitura que o livro do Êxodo tem. Porque o livro do Êxodo nada mais, nada menos
que uma reflexão sobre a caminhada das pessoas, sobre a caminhada dos povos, sobre a caminhada da humanidade. Onde é que a humanidade muitas vezes se enrola? Lembremos como é que o povo de Israel foi parar no Egito? Porque fora da sua terra eles passavam fome. Eles vieram comer. Eles nunca foram respeitados como cidadãos egípcios. Eles começaram a viver, construir a sua vida nas periferias, à margem dessa sociedade. Só que eles cresceram e se tornaram uma população à margem dessa sociedade. E essa sociedade começa a os oprimir e os usar como ferramenta para serem mais fortes. Tudo isso que nós estamos vendo aqui eram para construir celeiros, para construir entrepostos comerciais e militares, para construir grandes palácios, para mostrar o que o Egito era uma superpotência. Uma superpotência construída com o suor de quem? Dos pastores cananeus, dos hebreus, que mexiam com o gado, que mexiam com a pedra, que tinham ofícios, que aprenderam na sua vida de andantes e que agora estão construindo. Mas o Egito não os vê como cidadãos. O Egito não os vê como pessoas. O Egito os vê apenas como ferramentas de trabalho. Os vê apenas como fonte de riqueza. Qual é a sua função no pensamento do faraó? Trabalhar. Vão procurar alguma coisa para fazer. Vão trabalhar. Saiam daqui, vão dar andamento nos seus trabalhos. Nenhum líder opressor quer que as pessoas entendam isso. Quer que elas pensem no que elas estão perdendo. Quer que elas façam o que elas têm que fazer. Não existe indignidade nisso. Isso é uma atitude funcional. Meramente funcional. Você faz isso, tá bom. Ninguém te incomoda. Você não faz mais isso, você é descartado pela sociedade. Isso, em alguns momentos da história, pode levar a uma revolução? Sim. Mas, por incrível que pareça, passado um tempo, aquilo novamente se estrutura. Porque, de fato, as pessoas não refletem sobre aquilo que de fato está. É uma opressão que se mantém através do quê? De algo que muitas vezes não está sob meu comando, não está sobre meu. Eu apenas tenho que entender aquilo, compreender aquilo. E é compreendendo, entendendo, e aí os tantos porquês do texto do livro do Êxodo. Por quê eu tenho que ouvir Deus, o faraó? Por que o Senhor nos oprime? Por que temos que passar por isso? Por quê? E esses porquês, de fato, são as grandes ferramentas de mudança da sociedade. Por quê? É uma grande constatação histórica. Nós vamos ver repetir isso em toda a sociedade. Nas sociedades vizinhas a nossas, anteriores às nossas, a atual sociedade, ela tem isso. Quando as pessoas começam a pensar fora da caixinha, elas incomodam. E aí então, as pessoas querem descredibilizar o que elas estão questionando. Por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer isso e ter o mesmo reconhecimento, o mesmo valor? Então, o texto do livro do Êxodo, dentro dessa missão de Moisés, é isso. A missão de Moisés é fazer as pessoas verem. E muitas vezes o remédio para isso, o caminho para isso, é um caminho que vai mostrar de fato o que a sociedade é de verdade. O que o faraó era de verdade. O faraó era um opressor. Existia entre o faraó e o povo oprimido uma classe que estava a serviço do faraó, comiam, bebiam, tinham seu status. Mas quando eles também são tocados, são oprimidos, é exatamente isso que Moisés faz. Eles também levam chicotadas, como o povo sempre levou, eles também passam a levar. Então eles, aí. Quem deu autoridade no faraó em nos chicotar? Mas antes disso, existe um outro questionamento. Por que alguém veio aqui querer mudar isso? Então, gente boa, esta é a reflexão sobre esse texto, sobre a missão de Moisés. A missão de Moisés é fazer o povo ver onde é que ele está.
quem de fato está à sua frente. Quem de fato lidera esse povo. Porque esse povo é liderado por essa classe intermediária entre o faraó e o oprimido. Pensemos nisso. Isso é uma receita de bolo que existe desde que o mundo é mundo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Boa reflexão, bom estudo, até a próxima. Fiquem com Deus.